Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida. Esse é o podcast da Primeira Igreja Batista de Balsas. Nós estamos iniciando mais uma série neste mês de maio, que é o mês da família. E o nome da nossa série está aqui no nosso post, é Identidade PIB. E nós queremos convidar você a nos acompanhar durante todo esse mês. Nós estaremos trazendo convidados muito especiais aqui para nós conversarmos. Esse podcast tem a intenção de alinhar a fé com a nossa vida prática, né? Trazer a ideia de, uma vez que nós conhecemos mais a Deus pela sua palavra, como tornar isso prático na nossa vida. E nesse mês nós vamos dar essa ênfase ao convívio familiar. E hoje, de forma especial, nessa abertura da nossa série, nós trouxemos aqui essa família, o pastor Juscelino, irmã Cássia, pastor da nossa igreja, e desde já nós queremos agradecer pela presença de vocês aqui com a gente nesse primeiro episódio. E eu quero começar conhecendo assim um pouco mais. A gente tem essa ideia da figura pastoral e hoje nós queremos deixar essa figura um pouquinho de escanteio, queremos conhecer mais um pouco de vocês mesmo. E para iniciar, queríamos que você nos explicasse, nos relatasse como foi o início da história de vocês, como vocês se conheceram, como tudo começou, e depois a gente vai falar um pouquinho do casamento, criação de filhos também. Ok, é um prazer podermos estar juntos nesse momento tão especial e falar um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida. Amém. Sobre essa questão romântica de como nós nos encontramos, eu vou deixar para minha esposa, porque certamente ela saberá explicar bem direitinho. Ok. É um prazer realmente estar aqui, né? É uma alegria estarmos nesse momento tão especial. E assim, sobre a pergunta aí do pastor Wellington, sobre como que começou, né? Sobre o nosso encontro com Jesus. Então eu vou começar mesmo lá do comecinho, bem do início, né? Eu me converti ao Senhor Jesus com 8 anos de idade, na cidade de Imperatriz. E com muita alegria eu posso dizer que eu fui a primeira pessoa da minha casa a aceitar Jesus como Salvador, ainda criança. E assim, eu lembro que foi um desafio muito grande, porque meus pais não eram crentes e eu não tive aquele apoio que toda criança precisa. Eles não foram contra, mas também não me levavam para a igreja, não tinha aquele incentivo. E assim, eu louvo a Deus porque Deus colocou pessoas na minha vida que puderam me ajudar nessa caminhada cristã, né? Até a minha juventude, adolescência, juventude. Então, assim, eu pude trilhar no caminho do Senhor com a ajuda de pessoas que não eram da minha família. E hoje, assim, olhando para trás, eu vejo o cuidado de Deus em tudo. Hoje toda a minha família é crente, né? Minha mãe aceitou Jesus, meu pai, meus irmãos. Então, assim, Deus fez coisas maravilhosas na minha vida e me chamando primeiro, assim, nesse sentido. E, assim, sobre a nossa história, começou também de uma forma muito interessante, né? Eu era crente, Juscelino não era crente na época, né? A gente se conheceu num retiro da igreja. E lá a gente começou a conversar, começou a se conhecer, e eu fiquei muito preocupada porque ele não era crente. Eu sempre fui ensinada na igreja a me relacionar com rapazes crentes. Então, para mim, foi assim, algo que eu não estava assim, tendo aquela segurança de me relacionar com ele por ele não ser crente. E aí a gente começou a namorar depois do retiro. E eu comecei a orar por ele, e após 3 meses, ele caminhando para a igreja comigo, mas não tinha aceitado Jesus. E aí, num determinado final de semana, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, se ele não te aceitar hoje como um único e suficiente Salvador, eu vou terminar o namoro hoje. E eu fiz essa oração antes de ir para a igreja, e naquele dia mesmo ele levantou a mão, aceitando Jesus como seu Salvador. E aí a gente começou a trilhar esse caminho, essa história de vida juntos, né, namorando. Depois a gente teve que esperar o tempo do seminário. Ele foi chamado para ser missionário, né, pastor, e eu aguardei esse tempo. Foram 4 anos de espera. E aí depois a gente se casou. E assim, a nossa história é marcada exatamente pelo propósito de Deus. Deus realmente nos ajudou em toda essa caminhada até aqui. Agora você vai falar um pouquinho. Então, assim, aí vocês começam o relacionamento, se casam em Imperatriz, e aí a vida ministerial começa em Imperatriz. Não, a nossa vida, propriamente dito, de
trabalho na igreja, eu como pastor ordenado, Sim. a Cássia como colaboradora, serva do Senhor, esposa de pastor. Nosso primeiro ministério foi na cidade de São João do Paraíso. Ok. Vou voltar um pouquinho atrás, né, para explicar toda a situação. Nós começamos a namorar, ela adolescente ainda, 16, 17 anos, eu 18, 19 Quase anos. de menores, não sei o que de menores. Eu na verdade tinha 18 anos, né? Certo. Quando nós começamos a namorar e ela tinha 15 anos. 15 anos, correto. E a princípio o nosso namoro foi muito complicado, porque eu creio que é muito importante nós frisarmos isso. Nós não tínhamos orientação, a Cássia não tinha essa orientação sobre namoro. Eu também não tinha, porque conforme ela mencionou, eu era descrente nessa época, até então, né, ir para a igreja e ali começar a ouvir a palavra de Deus e entregar o coração a Jesus. Então, o nosso começo de namoro foi bem conturbado, nós brigávamos muito, aquela questão toda, mas o Senhor, Ele foi trabalhando no nosso coração, a nossa vida, e fui para o seminário. Cássia resolveu que ia me esperar, eu também resolvi que ia esperá-la, e nós se guardamos um para o outro, nós nos víamos 1 a 3 vezes por ano, nesse período de 4 anos de seminário que eu fiz na cidade de Araguaína, Seminário Teológico Batista do Tocantins. Quando eu completei o meu 3º ano, eu tive a oportunidade de ir para a Igreja Batista Memorial em São João do Paraíso. Os irmãos me convidaram para me fazer um trabalho missionário e depois me chamaram para eu ficar o meu 4º ano lá, né, que é o que a gente chama de quartonistas. Então eu ficava em Araguaína, todo final de semana eu ia para São João do Paraíso. E quando terminou então esse período de seminário, a igreja pediu a minha ordenação. Então fui ordenado como pastor na Igreja Batista Memorial de São João do Paraíso, certo? E de lá para cá nós temos servido ao Senhor e temos buscado honrá-lo e exaltá-lo naquilo que Ele faz na nossa vida para promovermos a sua glória, né? Amém. E aí ficam em São João do Paraíso até 2000 e... Nós ficamos até dia 4, aliás, dia 30 de abril de 2012. 2012. Aí chegam em Balsas. Nessa época, já na primeira igreja, nós tínhamos o Joás, o único filho que tinha. Só Joás. Só Joás. Isso. Ok. Com então 2 anos e meio. Então chegam em Balsas com um filho e com o desafio de pastorear uma igreja, acredito eu, maior, né, do que a igreja anterior, num lugar diferente, onde não tinha ainda uma história, né, assim, não tinha um conhecimento, não conhecia a igreja como um todo. Como foi esse momento, assim, a chegada em Balsas, o conhecimento da igreja, esse primeiro contato, relacionamento? Eu imagino, pelo que a gente já conversou, houve uma visita antes, né, um final de semana, recebe um convite e vem. Quais desafios ali, ainda com o filho? A gente vai chegar depois nos próximos filhos, mas a princípio ali nessa chegada, nesse momento. Eu queria que a Cássia falasse um pouquinho, né, da percepção que ela teve na sua chegada, porque eu acho que é muito importante frisar a visão que a mulher tem no sentido de ministério. Sim. Porque o ministério pastoral, ele precisa ser sempre muito bem ajustado com a sua esposa, porque ela é um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a nossa vida enquanto pastores, né? Então eu queria que a Cássia falasse um pouquinho e depois eu também falo um pouco sobre isso. Então, a nossa vinda para Balsas foi algo assim bem inusitado. A gente não estava esperando trocar de ministério, né? E chegou o convite para o Juscelino vir conhecer aqui a igreja. Nós vimos e a gente veio conhecer a igreja. E eu lembro muito bem do primeiro dia que a gente chegou na igreja. Quando descemos do carro, eu olhei assim e eu senti algo diferente no meu coração. E aí a gente participou do primeiro culto, conhecemos ali os irmãos e Deus foi falando aos nossos corações como que a gente já soubesse que a gente iria vir para essa igreja. Sim.
E foi algo assim muito engraçado, porque no caminho da vinda para cá, a gente conversando ali na viagem, e aí eu falei para o Juscelino, amor, o que a gente está indo fazer nessa cidade, nessa igreja? Está tão bom no Paraíso, o que a gente está indo mesmo fazer? Aí o Juscelino, é mesmo, Cássia, realmente, mas vamos, a gente já está aqui, né? Vamos aproveitar a viagem. Quase que eu volto, vamos embora, no meio da estrada. Já aqui no... E foi muito engraçado, porque na hora que a gente desceu ali do carro, eu olhei para a igreja, o Juscelino olhou, a gente meio que sentimos algo diferente, já assim um sentimento de tipo, parece que a gente vai trocar de ministério, né? E aí foi muito bom o culto. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o louvor. Era um louvor suave, um louvor assim muito bonito. E aí eu tive contato ali com o berçário, o Joás na época com 2 anos e meio. E foi assim um encontro muito bom, assim, eu comecei a amar a igreja já nesse final de semana que a gente veio conhecer. Uma igreja muito educada, uma igreja centrada na palavra, assim, muito... A gente gostou demais da igreja. E aí, na volta, a gente voltou em silêncio para São João do Paraíso. Tipo assim, a gente já estava pensando mesmo que Deus estava trazendo a gente para cá, e isso, de certa forma, trazia um pouco de tristeza, porque a gente amava o outro ministério também, de São João do Paraíso, e foi assim desafiador. Essa primeira experiência de troca de ministério assim, foi bem desafiadora para a gente. Okay. Pode falar um pouquinho. Então, assim, essa troca de ministério sempre é muito difícil para qualquer pastor, né? Uhum. E quando nós fomos convidados para conhecer a PIB de Balsas, naquele momento, a princípio, eu disse que não ia poder vir, porque nós estávamos passando por uma situação muito complicada na igreja, e eu não achava correto eu abrir mão do ministério ou flertar com outra igreja se no meu coração não estava essa confirmação. Eu queria resolver o problema. Sim. E passou, depois desse convite que me fizeram, passou acho que de repente 6 a 8 meses. Graças a Deus a situação foi resolvida. O Senhor colocou a mão e teve muita compaixão. É problema de membros, né? Sim. E depois eu até pensei assim, não vão me convidar mais, né? Eu disse que não ia poder ir, mas o convite veio novamente. E aí foi quando eu perguntei para que lado fica Balsas, porque eu não sabia. Conversei com o Erivaldo, com a Ana Diá, foram as pessoas que intermediaram essa minha vinda para cá junto com a minha esposa. Quando nós chegamos na igreja para conhecer propriamente dito, na conferência, a impressão que eu tive foi de uma igreja, à semelhança do que a Cássia mencionou, uma igreja organizada, mas com uma igreja que estava parada no tempo. Uma igreja que tinha muito potencial para crescer, mas ainda não tinha o estalo do crescimento. Isso inquietou muito o meu coração, porque era um povo bíblico, como ainda são hoje, graças a Deus, não estraguei nada. Olha. Mas era um povo que não tinha, na minha leitura, posso até de repente estar sendo injusto dentre alguns, né? Mas na maioria não tinha visão de crescimento. E eu acho que foi essa foi a grande situação a qual Deus reservou para nós perceber essa carência e nos chamar desafiando para vir para esse ministério. Quando nós saímos de São João do Paraíso, nós deixamos uma igreja naquele momento com cerca de 80 a 90 membros. Os frequentadores aí chegariam certamente a 100. Quando nós recebemos São João do Paraíso, tinha 15 membros, entre adultos tinha mais ou menos 25 e acho que umas 10 ou 15 crianças. Sempre tinha trabalho no interior, dá muita criança, né? Sim. E nós sempre gostamos de trabalho infantil. Eu, pelo menos, como apoiador. Como vocês mesmo conhecem, sabe? Sou um grande apoiador. Falou trabalho infantil, vamos lá, irmão, eu gosto mesmo, porque eu entendo que se nós não trabalharmos firme nisso, a nossa geração se perde, né? Sim. Então, nessa situação de São João do Paraíso para vir para PIB de Balsas, teve todo esse percurso. A igreja, o nosso templo lá em São João do Paraíso era muito maior, estava ainda em formatação de conforto, mas estava já muito bem organizado, né? E quando nós chegamos aqui, havia a construção do que nós nos congregamos hoje. Sim.
mas estava muito longe daquilo que ele é nesses dias atuais, né? Sim. Então, muitos desafios, e nós entendemos que era a vontade de Deus. E detalhe, assim, se eu posso frisar mais alguma coisa, né? Muito resolvido em relação às coisas de Deus. Muito. Para ir para o seminário, para casar, tudo, assim, eu tenho convicções, né? Sim. E quando entraram em contato comigo dizendo que meu nome tinha sido aceito no culto administrativo, né? Uhum. Até então chamava de assembleia extraordinária, né? Sim. Naquele dia eu falei, pois vocês podem confirmar minha presença, daqui a 30 dias eu chego aí. Uhum. E assim foi. Ok. Eu falei isso no domingo à tarde para o irmão Francisco, que ligou para mim, dizer para a PIB que eu estava já me organizando para ir, para vir no caso, desculpa. E à noite eu falei em São João do Paraíso, olha, irmãos, daqui a 30 dias eu vou abrir mão do ministério, de agora por diante eu estou na preparação de organização, e foi uma choradeira. Eu lembro que foi o culto mais sofrido que eu já tive na minha vida, foi o culto de despedida de São João do Paraíso para a PIB de Balsas. Eu chorava que soluçava, né? Mas o Senhor nos trouxe e nós louvamos a Deus. Ok. Por esse tempo que temos feito aqui, no último dia 5, 11 anos de PIB de Balsas, graças a Deus. Graças a Deus. Então aí a gente está no 11º ano já em Balsas e com a família aumentada, né? Com a família já com mais 2 filhos nesse processo. E aí eu queria que vocês nos atualizassem como foi esse processo agora da chegada dos 2 filhos, o que foi mudando a cada chegada e como foi alinhar a agenda nesse processo, que a gente sabe que filho vai requerendo de cada um dos entes, né, tanto do marido quanto da mulher, mudanças nas rotinas, né? E no meio disso a gente tem uma agenda da igreja que ao mesmo tempo vai como é que se diz? Exigindo, vamos dizer, a gente pode falar assim, né? Um pouquinho mais de atenção aqui, a igreja vai crescendo, a família vai crescendo e as duas requerem tempo, né? Do ponto de vista pastoral, como é isso? Do ponto de vista da esposa, que ao mesmo tempo é a mãe dos filhos, mas é a mulher do pastor e precisa também fazer ajuste, né? Nos contem um pouco sobre isso. Quando nós nos casamos, a gente já tinha esse pensamento de constituir uma família e ter filhos. Ok. Né? E eu sempre falei para o Juscelino que eu queria no máximo 2. Uhum. Um já estava bom, mas ele queria 2, então a gente iria ter 2 conforme Deus permitisse. E o Joás nasceu no São João do Paraíso. Quando a gente chegou aqui, demorou um tempinho, aí eu tive a Alice. E aí eu voltei a falar para ele, amor, já tivemos o menino e a menina, então vamos encerrar. E nós encerramos, né, no que diz respeito às questões de medicina e tudo, fizemos os tratamentos para encerrar, mas Deus foi gracioso e nos deu o José Tiago de brinde, de presente, e foi assim uma gravidez muito difícil, foi um desafio ter ele, porque eu estive muito doente, como os irmãos sabem, né, pressão alta, diabetes. E aí veio a pandemia, também foi algo assim que me abalou muito na época. Mas, assim, olhando para trás e voltando um pouco na questão do tempo que eu me decidi ao Senhor, que foi ainda criança, e olhando para a realidade de onde os meus filhos nasceram, eu louvo a Deus, porque eles já nasceram num berço evangélico, né? Eles têm todo o apoio que eles precisam, né? Todo o direcionamento. A gente anda junto com eles nesse caminho, ensinando, instruindo. Então, assim, eu olho para trás e vejo a bondade do Senhor desde o dia que eu aceitei Jesus até aqui. O Senhor tem me abençoado meu esposo, a nossa família. E tem os perrengues de questão de ter crianças pequenas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado a orientá-los, a cuidar deles e a estarmos assim cada dia mais firmes como família, né, que serve ao Senhor. Amém. Nessa perspectiva do aumento de família, a gente imagina que Deus, ele vai, ao tempo que ele vai trazendo nossos filhos à existência, ele vai cuidando de todas essas coisas, né? Sim. De fato, isso se torna uma realidade. O que eu mais observo nessa situação
é que às vezes por a família pastoral ser uma vitrine, os filhos também são. Uhum. E ao tempo que eles vão crescendo, amadurecendo, por vezes a gente de repente cobra deles além daquilo que devia cobrar. A gente vê que eles são muito observados e que é necessário ter um comportamento muito distinto, diferente. E aí a gente olha para toda essa conjectura, a gente sabe que Deus é quem tem misericórdia, que ajuda, porque o ministério é muito desafiador. E a agenda pastoral é uma agenda estabelecida na estratégia que eu chamo de estratégia do amor, né? Que é você olhar para as pessoas, entender que elas estão precisando da sua pessoa lá, da pessoa da minha esposa, da nossa família. E por vezes a gente foca muito naqueles que estão na igreja, são da igreja, e a gente meio que sufoca um pouco os nossos filhos, né? Não que haja no meu coração, no coração da Cássia, a ideia de que nós fomos negligentes ou que nós podíamos fazer muito mais, porque eu acredito que a gente fez e tem feito o que está ao nosso alcance. Uhum. Então essa é a primeira parte. A segunda da questão é a relação da igreja. Porque a igreja ela tem assim, um papel fundamental para o cuidado dos filhos, né, do pastor da igreja. E eu louvo a Deus, nós louvamos a Deus porque a nossa igreja é uma igreja que sabe cuidar dos nossos filhos, não só dos nossos filhos, mas todo menino que chega na igreja. Uhum. A igreja é muito cuidadosa, muito amorosa, de forma que os irmãos da PIB são verdadeiramente instrumentos de Deus para a consolidação da fé dos nossos filhos. Uhum. O Joás está com 13 anos, a Alice com 9, o José Tiago completou agora recentemente 3 anos. Então, essas faixas etárias, cada uma delas é uma faixa etária de desafio. O Joás agora entrando na adolescente propriamente dito, né? Sim. É desafiador. Mas uma coisa que eu aproveito e friso aqui para qualquer pai que estiver ouvindo: crie os seus filhos sempre amando ao Senhor. Não abra mão do culto doméstico, mesmo que você julgue ser muito atarefado, mas aproveite, porque daqui a pouco eles irão para a faculdade, ou irão trabalhar fora, ou estudar fora. E se a gente for observar o tempo que nós temos com os nossos filhos, é pouco em detrimento ao tempo que o mundo tem, quer seja no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, né, para aqueles que são maiores, né, 18 anos, quer seja no lazer, no entretenimento. Então, é um desafio, mas vale a pena nós nos engajarmos enquanto igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu creio que tem surtido efeitos, porque quando nós falamos lá em casa do culto doméstico, nunca é culto doméstico. Lá em casa é sempre, o culto doméstico, todos gostam. Uhum. E às vezes, na maioria das vezes, nós fazemos o culto doméstico 10 horas da noite. Às vezes 11 horas da noite. Porque é a hora que a gente entendeu que é o momento que dá de fazer o culto doméstico. E aí nossas crianças gostam e tem sido... E é uma benção. Ok. A gente tem falado sobre a identidade PIB, né? O nome que nós escolhemos para essa série. Está muito ligado ao que a nossa convenção imaginou, né, planejou para esse mês de novembro, para tratar das nossas igrejas. Se vocês pudessem traçar um ideal assim, qual de identidade PIB no que diz respeito às famílias, o que vocês poderiam dizer? Qual seria esse ideal? Qual seria o sonho para as famílias, espelhando, como você falou, a família pastoral acaba sendo um espelho para a igreja. Qual seria o ideal? Quais seriam os conselhos? Qual seria o encorajamento para as famílias, para que nós tivéssemos uma identidade que seja ligada
claramente ao que Deus pensa sobre família, ao que Deus pensa sobre os papéis do marido, da esposa, da harmonia entre a família e os filhos. Enfim, o que vocês poderiam deixar, como a gente está caminhando já para o fim do nosso episódio, mas deixar como esse encorajamento para a igreja, para a PIB? E os convidados conversam muito, né? Não, tranquilo. Então, assim, olhando para essa temática da nossa Convenção Batista Brasileira, junto com a Junta de Missões Nacionais, minha família, minha identidade. Ter uma identidade enquanto família é algo normal, porque nós somos associados. Quem é o Wellington? O Wellington é o esposo da Ciarley, que é o pai da Cindy, que é o pai do Wellington Júnior. A gente faz essa associação. Então, quando a gente olha para a PIB de Balsas, nós temos várias famílias lá. Famílias onde apenas uma pessoa, um membro, né, da família, é membro da igreja. É desafiador para essas pessoas. Há ali famílias que são representadas por crianças, porque nem o pai nem a mãe tiveram experiência de entregar a vida a Jesus, né, de ouvir essa voz do Espírito Santo e se submeter. Há famílias que têm um modelo igual aqui o nosso, né, onde os pais são crentes, os filhos também são, né, estão associados, ligados aos trabalhos da igreja. Então, o nosso grande desafio para esses modelos que temos dentro da igreja é buscar, certamente, uma intensidade, uma intencionalidade para a ministração da palavra de Deus no meio da nossa casa. E essa ministração da palavra de Deus com o objetivo, obviamente, de levar as pessoas ao conhecimento de Jesus e aí também, consequentemente, entregarem a vida ao Senhor. Então, hoje a gente olha e vê muitos modelos de família. E a gente sempre quer o modelo que a gente acha mais bonito. Mas nós temos que entender que até chegarmos a um determinado nível, a gente precisa, obviamente, trabalhar muito, esperar em Deus, confiar nele, buscar a orientação dele. Então, minha palavra, junto a isso que eu estou mencionando, é de encorajamento para, de repente, as pessoas que querem ver toda a sua casa aos pés do Senhor, focar na sua vida espiritual, buscar, de fato, a participação ativa e efetiva nas atividades da igreja, levar e participar da escola bíblica dominical, embaixadores do rei, mensageiros do rei, as pessoas que têm criança, adolescentes, o pequeno grupo multiplicador de adolescentes, ou seja, aproveitar tudo que a igreja oferece, porque através dessas plataformas, dessas estratégias, a gente pode entender que as pessoas poderão olhar para a mensagem da cruz e entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Todo mundo quer ter um bom modelo, mas há um preço a ser pago, né? Sim. A gente sabe disso, que há o esforço, a dedicação, ao zelo. E uma coisa que eu quero acrescentar é que eu tenho visto muitas vezes as pessoas muito preocupadas em relação ao futuro dos filhos. Eu acho legal por uma parte, quando eu vejo alguém dizer assim, eu quero que o meu filho estude, que ele tenha uma boa profissão, de repente um médico, uma profissão muito bonita, seja um político, seja um comerciante, uma pessoa bem-sucedida, as pessoas sempre querem isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que o esforço que essas pessoas fazem para que os seus filhos alcancem isso está, pelo menos, nivelado com o esforço que fazem para que os filhos sejam homens e mulheres de Deus? Porque se nós, enquanto servos do Senhor, crentes, né, pessoas que são crentes, se nós não tivermos esse objetivo de ver a nossa família inteira ao Senhor, por mais que lá na frente nossos filhos tenham boas profissões bonitas, mas no coração do crente sincero vai ficar aquele pesar de que eu podia ter me esforçado mais. Sim.
eu poderia ter me dedicado mais. O mundo hoje quer que os filhos triunfem em tudo que é situação da nossa sociedade. E a igreja está perdendo o foco daquilo que é o projeto de Deus, que é levar os nossos filhos a conhecer a Jesus Cristo. E aí, se vir uma profissão como a que eu já mencionei, as que eu já mencionei, amém. Mas dá de ser feliz sem ser um médico. Sim. Dá de ser feliz sem ser um político, sem ser uma pessoa e um grande comerciante. Dá de ser feliz. Agora, sem Jesus Cristo, não dá de ser feliz de jeito nenhum. É verdade. É isso. Mancassa, gostaria de... Como família cristã, a gente está na igreja e não deixa de observar as famílias da igreja, né? E a gente vê muitas mulheres, eu falo isso como mulher de um pastor, mulher de um servo de Deus, e a gente vê muitas mulheres na igreja que andam sozinhas, caminham sozinhas, né? E isso acaba que prejudicando até mesmo ali o andamento familiar com relação à criação dos filhos, porque como a mulher é crente e o marido não é, geralmente o homem ele quer levar o filho para um ambiente que ele gosta, por exemplo, uma festa, mudando algo assim que a esposa não concorda, e isso acaba gerando vários conflitos. Então, assim, falar para essas mulheres, né, que perseverarem. Nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo, e como eu passei muito tempo da minha vida em que só eu era crente na minha casa, eu sei o que é conviver com pessoas que não são crentes. Então, essas mulheres, o conselho que eu dou é persevere no Senhor, porque o Senhor, com certeza, tem um tempo certo para tudo, para a conversão do seu esposo, ou mesmo mães, pais que têm os filhos descrentes. Persevere um pouco mais, não desista da sua família, não desista do seu lar, ore, esteja sempre diante do Senhor em oração por eles, porque o Senhor tem o melhor para a nossa casa, para a casa de cada um dos irmãos. Amém, amém. Nós queremos agradecer a presença desse casal, esse tempo juntos aqui. Como eu disse no início, hoje é o primeiro dia da nossa série, ainda tem vários outros episódios e a gente quer convidar você a participar, a assistir todos os episódios, e a nossa expectativa enquanto podcast Fé e Vida é que esses episódios abençoem sua vida, que esses encorajamentos, até mesmo das dificuldades que esse casal passou ao longo da sua caminhada, sirvam mesmo de encorajamento para você na sua caminhada pessoal. Então, e pedimos também que você siga a nossa página, dê o seu joinha aí ao final do episódio, transmita esse episódio e os demais também para mais pessoas, para que mais pessoas também possam ter acesso e serem abençoados. Essa é a nossa expectativa. Que Deus abençoe você e até semana que vem no nosso próximo episódio.